Boa noite, igreja. Graça e paz. É um prazer voltar aqui, né? Mais uma vez, depois de 5 anos, não é isso? 19, 20, 21, 22, 5 anos. 5 anos, quando a gente veio para cá, meu filho ainda tinha 10 anos, Sofia era menor ainda. Mas enfim, foi no tempo do Senhor. Deus é bom, Deus é misericordioso. A gente está muito feliz em estar aqui. A gente estava falando sobre isso, né? Maceió tem alguma coisa especial. Toda vez que a gente vem para cá, a gente se sente muito bem. O Senhor nos abençoa muito, fala muito aos nossos corações. Não foi diferente dessa vez. Foram momentos muito marcantes, não é isso? Foram bons momentos. O Senhor realmente falou aos nossos corações. E esse acampamento, a gente tentou trabalhar essa questão da nossa identidade, não é isso? E hoje à noite a gente vai estar encerrando uma sequência, né, de várias exposições trabalhando a respeito disso. E eu não sei se você que está aqui hoje à noite, eu sei que você meio que vai pegar a última parte da série, né? Mas não tem problema, o Senhor vai falar do mesmo jeito. De qualquer forma, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Se você é povo de Deus, se você foi alcançado pelo Evangelho, o que se espera de você? O que é que marca a nossa existência? Quem nós somos? O que nós deveríamos realmente fazer? Você veja como as coisas são práticas e funcionam. Se eu perguntar assim a um pai hoje, filho bom é filho que faz o quê? Não tem como. A senhora só falou sozinha porque o povo ficou com vergonha de falar. Mas se fosse um evento aberto, não fosse um culto solene, ia ser uníssono, gente. Todo pai, toda mãe ia dizer o quê? Filho bom é filho que... Então a identidade de um filho tem a ver com o quê? Obediência. Se a gente falar sobre o nosso Deus, a identidade do nosso Deus tem alguns atributos. Você pode dizer vários, concorda? Mas um que a gente trabalhou muito no acampamento, nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus é fiel. A questão agora é essa, né? Se temos um Deus, se Ele nos criou, e se Ele tem propósitos para a nossa vida, o que se espera de nós então? Então foi isso que a gente tentou refletir durante todo o acampamento. A gente sobrevoou lá em Gênesis, né? A gente viu que quem é filho de Deus precisa conhecer a palavra do seu Deus, mas não só conhecer, mas obedecer a palavra do Senhor com fidelidade. Capítulo 3 de Gênesis mostrou que quando a gente perdeu a fidelidade, as coisas não deram nada bom. A gente avançou no Salmo 119, nas devocionais, vendo que para ser povo de Deus, a gente precisa ser guiado pela vontade de Deus através da sua palavra. E aí a gente viu mais um personagem incrível, um grande exemplo, foi uma pisa, né, na nossa vida, olhar o episódio da vida de José, um homem que passou por um momento dificílimo, um momento de tentação, quando tudo estava muito ruim na sua vida, emocionalmente falando, ele estava longe da família, ele tinha sido vendido pelos irmãos como um escravo, completamente longe de todo mundo que amava, longe da prática religiosa, talvez se sentisse até longe de Deus, mas quando ele foi tentado, ele mostrou o quê? Que a identidade dele no Senhor estava consolidada, e ele foi fiel. E aí a gente avançou e viu a parábola de Jesus dos 4 solos, dos 4 terrenos, e a gente meio que cobrou, né, a todos os acampantes: olhe, o que será de você quando você sair daqui? O que é que vai acontecer com sua vida depois de tudo que você recebeu durante esses 4 dias? E aí eu até falei essa realidade, né? Olha só, antes mesmo de você nascer, Deus já deixou tudo pronto. E a grande prova disso é a palavra do Senhor. Tudo que você precisa está aqui. E a gente viu que Jesus falou sobre o modo acampege naquela parábola, a parábola do semeador. E a gente, da mesma forma que no acampege aqui, né, nós temos agora aqui vários hectares de terrenos. Cada cabeça é um terreno. E a palavra sendo
semeada. Depois de 4 dias no Acampege, dormindo e acordando com pessoas que estavam envolvidas no mesmo objetivo, estarem juntas, ouvindo a palavra do Senhor, se divertindo, longe da rotina de casa, longe dos seus problemas. Talvez fosse fácil manter aquele padrão, né? Mas o grande desafio foi: e agora, quando o Acampege acabar, qual será o efeito da palavra do Senhor no seu coração a partir de agora, quando você sair desse salão? E a gente viu que teve vários terrenos, né? Teve terreno que a situação estava tão complicada que a semente nem entra, Satanás já leva. A gente viu o terreno pedregoso, que recebe com muita alegria, olha esse problema aí, né? Cuidado, acampamento, toda aquela alegria, mas não vai sair daqui para se dedicar com profundidade à vontade de Deus. E quando vieram as perseguições, o que é que acontece com esse tipo de terreno, com esse tipo de semente? Ela não cresce, ela vai ser arrancada. E vai ter o outro que cai no meio dos espinhos, e ele vai dizer que os espinhos eram o quê? Quem lembra? As nossas preocupações, as nossas ansiedades. E a gente até alertou: olha, você pode ter 12, 13 anos, mas você também tem ansiedades na vida, você tem tarefas a fazer que podem lhe sufocar e tirar a prioridade do evangelho na sua vida, sim. Veja quanto desafio nos aguarda após o Acampege. Mas o Senhor foi tão bom que nos abasteceu com a sua palavra. Amém? E aí hoje de manhã a gente foi ver um elemento que a gente não pode esquecer. Porque depois da parábola do semeador, o que acontece é que a gente viu que o bom terreno é aquele que frutifica. Mas a gente deu um alerta para todo mundo que estava lá, que é o seguinte: olha, não vá achando que você vai sair do Acampege frutificando 1 por 30, 1 por 60, e sendo uma bênção, você está entendendo, multiplicando, um grande evangelista. Calma. Passamos por um processo de santificação. E a gente viu o exemplo de um servo do Senhor, do povo escolhido por Deus. Quem era ele? Jonas. Pense num profeta abençoado. Recebeu a palavra do Senhor e fez o que, gente? Fugiu. Fugiu e desobedeceu a palavra do Senhor, mesmo sendo povo de Deus. A gente alertou quanto a esse fenômeno. Gente, não é o fato do Espírito Santo estar trabalhando no seu coração, dele ter levado para o Acampege, e você ter sentido a presença do Senhor. Isso não quer dizer que os problemas vão embora. Isso não quer dizer que o pecado vai evaporar da sua mente. Isso não quer dizer que tudo que já está construindo, que foi construído a respeito do reino das trevas, investido na sua vida, vai simplesmente evaporar quando você sair do Acampege. Não. A gente viu que Jonas, mesmo sendo um servo do Senhor, tinha muita coisa a ser tratada no seu coração. E ele até tentou fugir da presença do Senhor, mas o que é que aconteceu? O Senhor mandou a equipe de busca e apreensão. Uma tempestade. E aí essa noite eu queria continuar essa jornada como eu prometi pela manhã, né? Cenas dos próximos episódios. A gente vai ver o que foi que aconteceu nesse processo de busca e apreensão na vida de Jonas. E aí, de acordo com o nosso protocolo, todos de pé para ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Jonas 1, paramos no versículo 4, vamos continuar a partir do versículo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Cuida, irmão. Jonas 5, Jonas 1, número grande, número pequeno, 5, amém? Podemos? Jonas 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: Então os marinheiros, cheios de medo,
clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, porque Deus não dorme. Então, continuando o texto, então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso? Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. A gente pede, Senhor, te suplica que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações, Pai. Que o Senhor deixe claro a tua vontade, que ela possa ser aplicada em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Meus irmãos, como vocês podem ver, estamos diante de uma situação muito interessante, no mínimo interessante. O servo do Senhor, o início do livro, deixa muito claro isso. A palavra do Senhor foi a Jonas com uma ordem: levanta-te e vai à cidade de Nínive, porque lá a maldade está tão grande que está subindo até a minha presença. Aí o texto diz que Jonas se levantou para quê? Fugir da presença do Senhor. E a gente viu hoje pela manhã todo o processo de esforço de Jonas para desobedecer a palavra de Deus. E ele simplesmente foi para o destino contrário. Ele pagou caro para entrar no navio, com destino para um lugar muito longe, em direção oposta à vontade de Deus na sua vida. E, irmãos, eu queria já que você começasse a ler o texto num modo muito importante. Tente simular agora o modo ouvinte original. Porque a gente não pode esquecer que isso aqui é um testemunho do profeta, mas ele contou esse testemunho para quem? Para o povo de Deus na época. Então Deus, na verdade, está usando Jonas, contando o testemunho dele, porque ele quer comunicar algo ao seu povo. Então, para a gente entender o que Deus quer falar para a nossa vida hoje, a gente precisa entender o que ele falou para o povo da época. Entenderam a lógica? É assim que funciona. Então perceba, Jonas está contando toda essa história porque ele quer provocar algo nos ouvintes. E o início do livro diz que Jonas era filho de Amitai. Quem era esse Jonas, filho de Amitai? Se você for dar uma gulgada aí, mas se você for lá em 2 Reis, dê um pulinho lá em 2 Reis. 2 Reis 14.
Parece mentira, né? Mas, tá. Tá aqui. Perdão. 2 Reis 14, gente, vai falar sobre o reinado de um rei chamado Jeroboão. Tá certo? E olha o que a palavra do Senhor fala a respeito desse Deus. Versículo 23. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 40 anos. Agora veja o que vai dizer a respeito desse rei agora. Ele fez o que o Senhor reprova. E não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nabade, levara Israel a cometer. Gente, Jonas vivia num momento onde a nação, a tribo do norte, o povo de Samaria era idólatra. Adorava outros deuses. Aliás, eles já tinham rompido com a aliança faz tempo. Já estavam há muito tempo distantes da vontade de Deus para tudo que eles deveriam fazer. Eles insistiam no pecado. Então o que é que você precisa entender agora? Jonas está contando essa história dele para dizer assim: olha, vocês estão numa condição muito ruim. Entendam o que aconteceu comigo, o que Deus fez na minha vida e o que Ele quer falar para a vida de vocês. E o que a gente está percebendo nesse capítulo que a gente viu agora, gente, é que enquanto o servo do Senhor, vocês viram que eu repeti a fala de Jonas, porque a fala vai contra ele. Enquanto ele disse que é servo de quem? Do Deus dos céus, que fez o quê? Olha que interessante, eu abro a boca para dizer que sou cristão, mas eu estou agindo como? Você viu como Jonas contou a história a partir do versículo 5? Você viu? Olha a diferença de postura, gente. A gente sabe que a tempestade foi por causa da desobediência de Jonas. A partir da tempestade, que estava quase arrebentando o barco, ia todo mundo morrer. Olha a atitude dos marinheiros, olha para o versículo 5. Então os marinheiros, o quê? Cheio de medo, faziam o quê? Clamavam cada um ao seu Deus. O que é que eles fizeram mais? Lançaram as cargas fora para aliviar o peso. E do outro lado tem quem? Jonas. O que é que Jonas fez, gente? A gente falou hoje de manhã que o próprio Jonas fez um jogo de palavra interessante. Quando ele disse assim, a palavra do Senhor foi a Jonas: levanta-te e vai até Nínive. Aí ele contando, ele disse assim: e eu me levantei para fugir da presença do Senhor. E desci para Jope, e desci para o navio, e agora ele está descendo para o porão. Gente, a mensagem é muito clara. Ele está dizendo que quanto mais você desobedece, distancia da vontade de Deus para a sua vida, você desce. E o rumo final dessa ladeira é sempre aonde? Deus nos avisou em Gênesis. Desobediência gera Se você ler o capítulo 2 de Gênesis, que é a oração dele, que é um poema, você vai ver que o destino final era a morte. Mas olha que interessante, os marinheiros que não são crentes, o que é que eles estão fazendo? Tudo que for necessário ser feito, eles estão fazendo. Eles foram clamar aos deuses deles, eles foram retirar tudo o que fosse necessário. Olha que interessante, gente, o que é que a gente precisa fazer para tirar a fúria dos deuses, para que eles tenham misericórdia de nossas vidas? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eu estou clamando, eu estou abrindo mão de bens, eu estou jogando fora, eu preciso limpar tudo. Deus, o que é que está acontecendo? Por que tanta coisa vindo para mim dessa forma? Por que eu vou morrer? O que é que eu fiz? Gente, o que Jonas está querendo mostrar, ele está dizendo assim: gente, veja como eu dizia que era crente, mas eu agia pior que o incrédulo. Porque o incrédulo, ele temia a morte. Ele clamou ao seu Deus, ele jogou as cargas fora. Enquanto isso, o que é que eu ia fazer? Eu vou lá para baixo, tirar um sono, porque eu acabei de vir do acampeste, estou cansado. E no acampeste não dorme. Eu preciso repor minhas forças. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa aqui, gente? Enquanto de um lado, quem nem teme a Deus está clamando, sem saber nem para quem está clamando, o servo do Senhor está pouco aí.
Gente, isso, eu fiquei assustado. Eu compartilhei com um pastor que a gente agora realmente foi para debaixo do viaduto dentro de uma favela. E sabe que eu fiquei assustado e revoltado? Foi ver o temor dos ímpios diante da palavra do Senhor. Na favela, a cultura do som alto é absurda, né? E algumas semanas, quando a gente chegava lá, tinha bar com som alto, tinha jogo acontecendo e aí o pessoal colocava telão, som e tal. E era impressionante, a gente começava o culto, no momento do louvor ainda ficava o som, aquele negócio por lá e tal, mas era impressionante, quando a gente abre a Bíblia, pega o microfone e começa a pregar, o som vai embora. O pessoal que estava dançando, rebolando na rua, constrangido, se recolhe e entra nos becos. Porque eles respeitam a palavra do Senhor. Mas sabe o que dói? É vermos que a gente diz que respeita, mas muitas vezes a gente age como se não temesse essa palavra. É uma realidade. E eu tentei alertar isso na vida dos acampantes. Acampantes, desobedecer a Deus é pecado. Pecado gera morte. Então bota uma coisa na sua cabeça. O seu pecado tem cheiro de morte. Pode ser o que for. É uma mentirinha besta. Meu pai não vai nem saber. Ele disse para eu não jogar. Eu fui jogar, eu sou um mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o diabo. E pecado gera morte. Hoje você mente por causa de um celular, amanhã você vai mentir por causa de quê? Hoje você é infiel na sua palavra com seu pai e sua mãe, amanhã você vai ser infiel com a esposa, com o esposo. Vocês estão entendendo? Pecado gera morte. A gente está diante de um servo do Senhor que diz que adora Ele, mas está simplesmente sem dar nenhuma importância à grandiosidade desse Deus, e ele está vendo o tamanho da tempestade, minha gente. Uma tempestade que ele mesmo avisou, olha, o barco estava já se arrebentando, todo mundo com medo de morrer. Ele está dizendo, eu tive a capacidade de descer e ir dormir. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Gente, o que ele fez foi tão ridículo, desculpe o termo. Foi tão sem lógica. É tipo assim, esse camarada só pode ser doido. Porque a gente está no meio de um vendaval. O barco, a gente está ouvindo o barco estralar. A qualquer momento esse negócio vai implodir. Lembram disso? E aí o que é que ele está vendo? O capitão vai, eu acho, obviamente, olhar o que está acontecendo, talvez ver se tem alguma coisa no porão para jogar, né? E tinha, né? Pior que tinha. Quando ele chega lá embaixo, quem é que está lá, gente? Como é que tem alguém dormindo numa situação dessa? Você está entendendo? É tipo assim, é ilógico, não faz sentido. Esse camarada só pode ser doido. Então, veja o que realmente passou na cabeça do capitão agora. Olha como ele fala. O que é que está acontecendo contigo? Tipo, não faz sentido. O capitão está tipo assim, esse homem só pode ser louco, doente, suicida. Levanta, invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Tipo assim, está todo mundo com medo de morrer, só tu que não. E aí já denuncia outra coisa, tá, gente? Olha só, seja lá qual foi o pecado no coração de Jonas, ele não tem medo da morte. Ele prefere continuar no pecado. E embora você diga que tenha medo da morte, se você não se incomoda com o pecado na sua vida, você está agindo igual a ele, você está deitado diante do cheiro de morte. E aí os marinheiros têm uma brilhante ideia. A gente precisa saber quem é o culpado. Lançam sortes. Lançar sorte não que talvez não quisesse dizer necessariamente apontar quem era o errado, tá certo? Mas tipo assim, quem vai ser o primeiro a falar?
É uma possibilidade, não tem consenso. Mas o fato é que depois que cai a sorte, cai em quem? Jonas. E aí vem o interrogatório, ó, quem é você, de onde tu vem, para onde tu vai, o que é que tu faz, qual é a tua profissão. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí. Não dá tempo. A gente vai morrer. E aí, gente, o coração desse bloco que a gente leu aqui. Versículo 9. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Não se esqueçam, isso é Jonas contando seu testemunho para um povo idólatra. Entendeu a lógica agora? Jonas está meio que sendo até irônico aqui, você percebeu? Está dizendo assim, gente, olha o que eu falava e olha como era a minha vida. Eu ia para a igreja todo domingo. Eu dizia que era crente. Eu dizia que temia ao Senhor. Eu fechava o olho na hora que o Ministério Louvor tocava. Levantava a mão. Não faltava EBD. Mas no fundo, minha vida era o quê? Incompatível com tudo isso. Eu não temia ao Senhor. Que identidade é essa, gente? Você está entendendo a lógica? Se a gente está preocupado realmente em saber assim, qual é a minha identidade, quem eu sou, o que é que Jonas está dizendo? Como é que eu posso ser servo do Senhor e não temer a esse Senhor? Tem algo muito errado. Veja o poder do pecado na sua vida. O pecado tem esse poder de destruir quem você é. Destruir seu coração, destruir seu sentimento, destruir seu futuro, seu sonho. Você sabe disso. E ele está trabalhando a todo vapor. A gente tem alertado isso, inclusive no acampamento. Gente, o reino das trevas tem investido de forma absurda para romper a sua comunhão com seu Deus. A capacidade, a probabilidade, a possibilidade de você ter comunhão com Deus, conhecer a vontade dele para a sua vida. O reino das trevas não brinca, ele quer destruir a vida das pessoas na idade menor que tiver, e que for possível ele já vai fazer. A gente tem visto isso na sociedade. Eu fiquei muito feliz ao ver a desenvoltura dos menores no acampamento. Aí ele já se escondeu ali. Teve gente que chegou lá, saiu ão. Pense num desempenho, não é não, Mateuzinho? Gente, mas é bonito de se ver. É ver um acampamento que já roda há quantos anos? 26 anos, passou gerações já surgiu casamentos do recadinho do coração, minha gente. Que bênção, Deus é bom, Deus usa, Deus trabalha, vê como Deus é misericordioso. Um acampamento, você vai, se diverte, Deus trabalha na sua vida, mas não se esqueçam, o reino das trevas também está agindo, viu? Ele está ao derredor procurando a quem tragar. Não vacilem, criançada. Vocês receberam vários recados do Senhor na vida de vocês. Foi ou não? Não se esqueçam. Deus tem um propósito na vida de vocês. Deus tem um propósito na vida do seu povo. E que a gente possa entender que nós somos esse terreno bom mesmo, que vai frutificar. Embora nós ainda talvez estejamos no modo Jonas. Nós cremos no Senhor, mas ainda não tememos da forma que já deveríamos estar temendo. Deus vai estar trabalhando em nossa vida da forma que Ele trabalhou a vida de Jonas. Espero que não seja similar na sua vida, viu? O fato é que depois disso, mais uma vez os marinheiros fazem o quê? Entram em desespero. É como que viesse a comprovação. Olha que interessante. Você só falou que estava fugindo de um Deus, que era Deus do céu e da terra. Meu amigo, o céu mandou um vento que transformou uma tempestade desse tamanho. Esse Deus é real. A capacidade do ímpio de ler o que estava acontecendo e ver a ação de Deus. Vocês têm noção? E Jonas, servo do Senhor, você sabe o que Deus já fez na sua vida. Você tem acesso à palavra do Senhor.
Você tem um relato de Deus na história. Você sabe o poder de Deus na sua vida. E muitas vezes a gente parece que de tanto ver, se acostuma. Não interpreta o poder desse grande Deus na nossa vida. Para de enxergar tudo que Ele tem feito. Os marinheiros, gente, os ímpios estão interpretando o que está acontecendo com a gravidade que Jonas deveria interpretar e não interpreta. O que foi isso que você fez? Os marinheiros disseram para Jonas. E aí o que é que eles fazem? Olha que interessante, vejam que interessante, gente. O que vai acontecer agora é incrível. Porque os marinheiros foi quem clamou, foi quem abriu mão do que tinha de abrir, foi quem fez o que fizeram tudo que era para Jonas fazer. E quando eles descobrem que o problema está em Jonas, o que é que eles fazem? Então diga o que é para fazer. Nos diga, a gente está perdido, a gente não sabe o que vai fazer e está indo para a morte. Você sabe, por favor, nos fale. Você tem noção do que é isso? Isso é muito grave para a nossa situação hoje. Porque se a gente parar para observar, nada mudou. A igreja fez uma grande ação. Porque ela deu a possibilidade de vários jovens e crianças ouvirem o que é preciso ser feito. Vocês estão entendendo? Mas talvez tenha muita gente no seu trabalho, na sua faculdade, que precisa ouvir o que é preciso ser feito e a gente está calado. A gente não compartilha do amor de Deus, a gente não fala a vontade de Deus para a vida desse povo. E aí o que é que Jonas faz? Me jogue no mar. Você vai ver, tudo acaba. O fato é que, em seguida, tem algo muito interessante. Os marinheiros não querem jogar, vocês perceberam? O que é que Jonas está dizendo com isso? Gente, não se esqueça, Jonas está contando essa história para quem ele quer dar uma lição. O povo era incrédulo. Sabe o que ele estava dizendo? Gente, o pessoal que não era crente quis me salvar. E eu não queria ir pregar para os ímpios. Eu queria que eles morressem. Eles lutaram com todas as forças para me salvar. Remaram com todas as forças para vencer uma tempestade, para ver se eu conseguia ficar vivo. Quando eles viram que não tinha jeito, que se eles continuassem a morrer todo mundo, o que foi que eles fizeram? Não dá. Jogaram a toalha. Depois de se esforçar tanto, o que é que eles fizeram antes? Gente, olha que lição. Mesmo assim, antes de atender o pedido de Jonas, eles oraram ao Senhor. Vocês perceberam isso? Jonas está dizendo assim, ó, tudo que era para o servo do Senhor fazer, quem fez foi o ímpio. Olha o que ele está fazendo. Ah, Senhor, olha o versículo 14. Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Olha, não bote na nossa conta esse sangue não. A gente tentou salvar. Esse sangue inocente, não bota na nossa conta. Inocente, ó. Porque tu, Senhor, fizeste como o Senhor quis, como o Senhor aprove. Levantaram Jonas e lançaram Jonas no mar. Jonas está dando um grande tapa em todo o povo de Deus, contando o seu testemunho. O que é que ele está dizendo? Eu dizia que temia o Senhor, mas minha vida não tinha nada a ver com isso. Eu dizia que era servo do Senhor, mas eu nem respeitava a vontade de Deus na minha vida. Eu dizia que era um profeta, mas eu não queria nem sequer levar a palavra de Deus para quem precisava. Eu não tinha medo das consequências do pecado na minha vida. Gente, vocês precisam temer as consequências do pecado. Se tem algo errado na sua vida, se preocupe, tenha medo. Tenha medo disso, isso leva para a morte. E aí vocês veem que depois que o mar se acalma, eles se oferecem a sacrifício. Gente, eles adoram a Deus. E é interessante porque se a gente for para Jesus, a gente vai ver que Mateus 16, 4, vão pedir um sinal a Jesus, né? O que é que ele disse? Vocês não vão ter sinal nenhum mais não. Vocês já tiveram o cenário de Jonas. O servo do Senhor não teme ao Senhor, não reconhece a autoridade do Senhor, não obedece à vontade de Deus, caminha para a morte. E os ímpios foram quem temeram, foram quem reconheceram, foram quem tiveram misericórdia. Vocês não precisam de sinal nenhum mais não.
Nós não podemos ser esse tipo de servo. Entre aspas, servo, né? Deus tem um plano na tua vida. E esse plano passa pela obediência. Amém? A sua identidade em Cristo tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Vocês que foram para o Acampege, eu sei e vocês sabem, várias áreas das suas vidas foram cutucadas. Várias áreas da vida de vocês foram cutucadas e vocês sabem disso. Eu não sei. Como o pastor sempre orou, eu fui apenas um instrumento. Eu só rebati a bola. O Senhor falou com vocês. E seja lá o que o Senhor falou com vocês, ouça. Se incomode, obedeça. Porque o Senhor está tratando a vida de vocês. O Senhor quer forjar a identidade de vocês em Cristo. Não importa a idade, viu? Ok, CRB? Não importa a idade. Do mais novo ao mais velho que estava no acampamento, o Senhor falou. O Senhor mostrou que tinha errado. Arrependa-se. Trate, abandone, tema ao seu Deus. Reconheça o poder de Deus. Reconheça quem Ele é e peça a Ele para que você tenha a identidade dEle na sua vida. Que você saia daqui para refletir quem Ele é na vida das outras pessoas. O povo de Deus precisa viver de acordo com a vontade do seu Deus. Temê-lo, obedecê-lo e adorá-lo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E que esse Acampege seja um marco na sua vida. E na vida de toda a igreja. Porque a gente falou que muitas dessas crianças, jovens e adolescentes vão sair do Acampege para ser luz dentro das suas casas. E o Senhor vai continuar a obra.